O que é que a Bíblia diz sobre divórcio e novo casamento? Esse é um assunto extremamente polêmico nas igrejas e principalmente nas famílias. O divórcio está aí à nossa volta e talvez batendo na sua porta. E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Qual é o estabelecimento teológico que a gente tem a respeito de se pode ou não divorciar? Pode ou não casar de novo? Quais são as cláusulas para o divórcio? Existe permissão para divórcio na Escritura? Casar com divorciado, 5 ou 6 casamentos? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então fica aí, que o vídeo de hoje vai dividir opiniões, mas quer unir famílias. E o vídeo de hoje chega até você graças ao 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, com o tema Contra a Idolatria do Estado, com Franklin Ferreira, Glauco Magalhães, Norma Braga, André Venâncio, Vinícius Pimentel e eu, Iago Martins, aqui em Fortaleza, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, de 30 de maio a 2 de junho, inscrições abertas no site, neste que já se consagrou um dos principais eventos de cosmovisão do país. Se você quer saber sobre economia e política segundo a Bíblia, ouvindo pessoas que têm falado sobre isso já há bastante tempo no Brasil, se inscreve no Fórum Nordestino de Cosmovisão e não perde. Começa na quarta noite, dia 30 de maio, e segue por dia 31, dia 1º e dia 2, até sábado, manhã, tarde e noite. Você pode se inscrever para ver o evento completo, ou você pode ver apenas as palestras à noite, pagando um preço especial. Contra a Idolatria do Estado, 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, em Fortaleza, no Ceará. Não deixe de se inscrever. Antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer 2 disclaimers já para deixar o negócio bem claro aqui já no começo. Primeiro, este é um tema extremamente polêmico e difícil. As opiniões a respeito disso variam de igreja para igreja. Cada intérprete tem a sua ideia sobre o que é mais correto aqui na Escritura. Porque não é um tema fácil, é um tema realmente complicado, é um tema realmente difícil na Escritura. Isso significa que eu posso estar errado e que você tem que olhar para esse vídeo como mais uma posição dentre as várias posições disponíveis. Se você quer formar sua opinião sobre isso, procure outros materiais que tenham posição diferente da minha. Eu estou convicto de que a minha posição é a que faz mais sentido, senão não seria a minha posição. Mas eu também estou convicto de que as outras posições também possuem bases bíblicas muito boas. Eu acho que as minhas são melhores, mas eu acho que as dos outros também são boas. Isso significa que por uma miríade de motivos eu posso estar interpretando mal, eu posso ter uma visão um pouco diferente, daqui a 1, 10, 50 anos eu tenho uma outra posição a respeito desse assunto. Mas nesse momento, depois de vários anos estudando a respeito disso, eu cheguei a uma conclusão que eu acredito que é a que provém da Escritura. Eu quero compartilhar com você esse tema para você ouvir com cuidado. Temas muito complexos requerem posturas humildes na apresentação dos conteúdos. Isso também significa que, pelo conteúdo ser muito complexo, eu não vou lidar com todas as posições. Eu não estou aqui para fazer um panorama das posições. Eu estou aqui para apresentar o que eu acho que é certo e argumentar a favor de uma perspectiva. Se eu fosse tentar elencar todos os contra-argumentos de outras posições, eu teria um problema sério no desenvolvimento aqui do vídeo. Não tenho como fazê-lo, então eu vou apresentar a posição que eu acho correta como um sermão, uma pregação, um ensino proposicional a respeito. Se você discorda de mim, eu lhe indico que você grave um vídeo apresentando a sua posição contrária. Isso é altamente legítimo e correto e só enriqueceria aqueles que estão participando do debate. Dito isso, eu quero começar um segundo ponto aqui antes de iniciar o vídeo. Submeta-se à sua igreja. Você vai prestar contas não a mim, no caso das suas decisões familiares, mas à sua comunidade local. Então, esteja sujeito à teologia da sua comunidade local e às percepções da sua igreja. Não adianta de nada você tomar uma decisão que vai contra a teologia da sua própria comunidade, você dizer, não, mas o Iago disse, porque eu não estou lá para defendê-lo, eu não estou lá para ajudá-lo. Você vai me mandar um e-mail chorando e eu nem vou ler, certo? Então se submeta à sua igreja, ao pensamento da sua liderança, ou mude de igreja e ache um lugar que concorde com a sua posição teológica, mas esteja sujeito à percepção da sua comunidade. Mas aqui é o que eu acredito que é a percepção da Escritura em nível teológico a respeito do assunto. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala sobre divórcio e novo casamento no Antigo Testamento, o texto que os judeus sempre referiam nesse caso era Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz o seguinte, o verso 1 ao 4. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, literalmente ela não encontrar graça aos seus olhos, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio ou uma carta de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. Se ela sair da casa dele e se casar com outro homem, e este também a rejeitar e fizer um documento de divórcio e entregá-lo na sua mão e mandá-la embora da sua casa, ou ainda se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a havia mandado embora, não poderá voltar a tomá-la por mulher depois de contaminada, pois isso é uma abominação diante do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. O texto está falando sobre carta de divórcio. O que é essa carta de divórcio? É uma carta que o homem entrega para a mulher para mandá-la embora. O objetivo aqui dessa carta de divórcio é proteger a esposa. Lembra que o texto não está falando para a mulher sobre o homem, mas para o homem sobre a mulher.
Ele está de alguma forma tentando restringir uma atitude masculina. E que atitude masculina seria essa? Seria a de dispensar a sua esposa de forma apressada. O que ele está dizendo é, se você mandar sua mulher embora, ela casar de novo, você não pode mais ter essa mulher na sua vida. O outro homem pode morrer, o outro homem pode divorciar, você não tem o direito de recebê-la novamente na sua vida. Então pensa bem se é isso que você quer fazer, pensa bem se você quer mandar sua mulher embora mesmo. Deus está protegendo as mulheres. Às vezes o homem não quer mais aquela esposa e manda ela embora, e às vezes a mulher fica perdida, solta, como alguém que foi expurgada. Às vezes um novo homem quer casar com ela e ela é uma divorciada. Às vezes o homem tem medo de um adultério e a carta de divórcio era um jeito de liberar ambos para um novo casamento. O homem estaria livre para um novo casamento, a mulher estaria livre para um novo casamento de forma pacífica. Carta de divórcio liberava ambos a um novo casamento. Mas os judeus, eles discordavam muito sobre qual era a melhor interpretação desse texto em um ponto específico. Ele disse: se a mulher não achar graça diante dos seus olhos por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito. Aqui ele parece estar falando sobre os motivos que levaram ao divórcio e sobre as possibilidades de uma abertura ao divórcio. O homem divorciou porque a mulher não achou graça diante dos olhos do marido, porque o marido encontrou algo vergonhoso a respeito dela. As duas interpretações principais sobre esse texto vêm de duas escolas. A escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram dois intérpretes judeus da escritura. Hillel chamava atenção para o aspecto de não ser agradável aos olhos. Traz a ideia de encontrar alguma coisa que ofenda, que seja errada da perspectiva do marido. Segundo a escola de Hillel, qualquer coisa daria motivo para o divórcio. A mulher ficou feia, a mulher queimou o arroz, o marido não tá afim, a mulher deu algum motivinho qualquer, e motivo no casamento você sempre vai ter, certo? Então ele podia divorciar praticamente à vontade, quase que por qualquer motivo. Por outro lado, Shammai, ele já era de uma escola um pouco mais restrita, que ele acreditava que o divórcio era permitido em caso de encontrar algo indecente. É a segunda parte do versículo. A existência de alguma indecência sexual, de alguma imoralidade sexual, permitiria e liberaria o marido a entregar uma carta de divórcio, permitindo que ambos casassem com outra pessoa. Havia uma guerra homérica entre os judeus a respeito desse assunto e eles nunca chegaram realmente a uma conclusão a esse respeito. Cabe notar que quando o Shammai fala a respeito desse assunto, ele está lidando com imoralidade sexual em um nível mais amplo, certo? A gente sabe que no povo judeu o adultério era punido com morte. Ter uma lei sobre divórcio num caso de adultério não faria muito sentido, porque ninguém estaria vivo para casar novamente. Dessa feita, a imoralidade aí no caso talvez fosse uma imoralidade mais genérica, um pouco mais geral. Não seria um adultério especificamente, mas poderia ser algum outro ato libidinoso que também fosse ofensivo ao casamento, talvez algo anterior, alguma história sexual passada, a mulher não era mais virgem no casamento, talvez um ato que não fosse uma consumação do adultério, mas algo próximo daquilo ali, essa coisa imoral, essa coisa indecente, talvez fosse por esse caminho, mas a gente não tem certeza do que isso realmente representa. Por que é que esse texto de Deuteronômio é tão importante? Por causa de Jesus no Evangelho de Mateus. No capítulo 19, do verso 3 ao 12, os fariseus chegam até ele com uma pergunta muito clara. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aqui, a pergunta dos fariseus leva à interpretação de Hillel a respeito de Deuteronômio 24. Eles estão perguntando: Jesus, é direita ou esquerda? Jesus, é Hillel ou é Shammai? Qual é o caminho correto aí? E Jesus não foge da raia. Ele começa e diz no verso 4, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os homens queriam saber Deuteronômio, Jesus responde Gênesis. E ele volta para a criação do casamento, para o começo de tudo e para o padrão mais elevado do Senhor. Ele não vai para a concessão da lei mosaica, ele vai para uma ordem criacional, em que Deus criou homem e mulher para serem uma só carne. Ele diz no verso 6 assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não faz parte do plano de Deus o divórcio. Não é a vontade de Deus que haja divórcio. Talvez você tenha assistido esse vídeo aqui procurando saber sobre concessões teológicas e debates a respeito da escritura. Mas antes disso, para a gente respeitar aquilo que Jesus coloca no texto, a gente tem que entender que o divórcio não é vontade e plano de Deus para a vida de ninguém. Como pastores, o nosso conselho a um casal crente nunca é o divórcio. Nunca é que se separem. Nunca é que um abandone o outro. O plano de Deus é que seja sempre uma só carne. É que unidos nesta aliança de casamento, homem e mulher permaneçam juntos e firmes em amor. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Uma vez que você casou, chapa, nem que o rato da gata desapregue. Você pode largar a sua mulher ou então a mulher ao marido. Existe um plano que o divórcio não está dentro dele, que é justamente o plano de Deus para os casamentos. É claro que os fariseus nem iam deixar isso sair batido, né? Jesus não está respondendo especificamente a pergunta que eles queriam que ele respondesse. Jesus respondeu a pergunta em si, claro. Jesus foi e respondeu, mas eles não queriam saber de Gênesis, eles queriam saber de Deuteronômio 24. Eles lhe responderam, então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio
e mandá-la embora. Ué, Jesus, mas Deuteronômio 24 tá lá, carta de divórcio, Moisés mandou. E aí, sabichão, Jesus, como é que é? E Jesus responde no verso 8, ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O divórcio é uma concessão por causa do pecado do homem. O divórcio não representa a manifestação da vontade do caráter de Deus para as pessoas. Se os homens não fossem maus, não deveria existir nem lei sobre divórcio. Mas é por causa da maldade do coração e da dureza do coração humano que Moisés permitiu. Entenda, os fariseus dizem, por que é que Moisés mandou? E Jesus responde que Moisés permitiu. O divórcio é uma permissão, Jesus diz no contexto de Deuteronômio 24. Não era uma indicação, não era uma ordem, era uma possibilidade, uma permissão. Você não tem que divorciar porque encontrou algo desagradável aos olhos ou algo imoral, como diz o texto. Você não é obrigado, não é um mandamento. Agora, até aqui Jesus está falando de Deuteronômio 24. Agora ele sai do Antigo Testamento e ele entra na sua aplicação moral para aquele momento, para aquelas pessoas. Ele diz no verso 9: mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, outras traduções dizem imoralidade, a palavra aqui no grego é porneia, e se casar com outra, comete adultério. Existem alguns manuscritos que adicionam e quem casar com a divorciada comete adultério, mas isso é uma adição, alguns poucos manuscritos que não tem muita relevância aqui pro texto. A crítica textual não interpreta que isso é fidedigno ao que está realmente nos originais autógrafos. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: você separa da sua mulher e casa com outra mulher, você é um adúltero. Você manda sua mulher embora, você dá carta de divórcio, você casa com outra mulher, você é um adúltero. Se separar e casar com outra pessoa é adultério, a não ser por motivo de infidelidade, a não ser por motivo de porneia, que é a palavra grega que é usada aqui, a não ser por esse motivo de imoralidade sexual. Jesus está adicionando uma cláusula de exceção ao caso do divórcio. Então existiria, biblicamente, uma permissão, de acordo aqui com a escola de Shammai, não com a escola de Hillel, que Jesus parece se relacionar em algum nível, ainda que ele suplante a escola de Shammai e traga uma interpretação acima do que Shammai queria dizer, ele está muito próximo do que Shammai representava. Jesus que disse, preto no branco, tá aqui. Mas em caso de infidelidade conjugal, quem poderia casar novamente? Textualmente, Jesus está argumentando com Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 fornecia a possibilidade que ambos casassem novamente nesse contexto de carta de divórcio. Então ele parece estar fazendo a mesma aplicação do que aparecia ali. No sentido de que se há infidelidade conjugal, se há essa coisa indecente vista nos olhos, o homem poderia fornecer a carta de divórcio, ou a mulher a carta de divórcio para o marido, de forma que ambos poderiam se separar e ambos contrair um novo matrimônio. É interessante que quando isso aparece em Marcos, Jesus está de alguma forma aplicando isso tanto a homens quanto a mulheres. Ele diz: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela, e se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Jesus está não só dando ao marido o direito, mas também à mulher o direito a essa carta de divórcio. Em Marcos e em Lucas, você não tem a cláusula de exceção, mas Mateus, completando aqui o todo da revelação que a gente encontra sobre Jesus, a gente tem Jesus dizendo que em caso de imoralidade sexual, no caso de infidelidade, o divórcio seria permitido, a carta de divórcio poderia ser dada, e se Jesus está dialogando com Deuteronômio 24, ambos poderiam casar novamente. Lembrando que com Hillel e com Shammai o divórcio era indicado, enquanto com Jesus o divórcio é apenas permitido por causa da dureza do coração. Muitos homens santos e servos de Deus, excelentes teólogos, tentam argumentar que essa cláusula de exceção de Mateus significa alguma outra coisa. E que o fato de Marcos e Lucas não possuírem cláusulas de exceção faz com que eles olhem para Mateus de forma criativa e tentem dar explicações as mais variadas. Mas isso não parece ter alguma relação muito clara com o texto, não respeita Deuteronômio 24, que é uma ligação direta com encontrar coisa imoral diante dos olhos. E as tentativas exegéticas não me parecem fazer muito sentido. Dizer que isso é uma referência a sexo antes do casamento, a José e Maria que não coabitaram até Jesus nascer e coisas assim, não são coisas que parecem fazer sentido pra mim. Parece defender o indefensável. Parece muito claro que o texto dá uma cláusula de exceção, ponto 1, e ponto 2, essa cláusula de exceção está para as duas pessoas casarem novamente com respeito ao Deuteronômio capítulo 24. Você pode discordar disso, a barra de comentários aqui no vídeo está sempre aberta para você contra-argumentar, mas parece ser o caminho interpretativo mais seguro e mais correto, de acordo com aquilo que o texto representa pra gente. Nessa perspectiva, então, você teria uma cláusula de exceção para o divórcio, que seria adultério, seria a infidelidade, certo? Mas a gente tem outra passagem bíblica que fala a respeito do divórcio do novo casamento, que aqui não é mais Jesus, agora é Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7. A partir do verso 10, Paulo diz que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Ele está ordenando que não exista divórcio. Ele está dizendo aqui, olha, não deve existir divórcio no corpo da igreja. Só que no verso 12 ele diz o seguinte: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela.
E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que nenhum marido e nenhuma mulher deveria se separar um dos outros. E pelo contexto que ele está escrevendo em 1 Coríntios 7, parece que ele está falando de uma prática em que os coríntios estavam abandonando seus cônjuges porque eles eram descrentes. E eles não queriam se contaminar com o pecado do descrente. Paulo vai dizer, não faça isso. Agora, se o descrente quiser se separar, se o descrente abandoná-lo, se ele for embora, você não estaria mais preso a esse laço conjugal. Entende-se aqui então que você seria provavelmente livre para casar novamente. Por que a gente pode entender que Paulo está dizendo que ele estaria livre para casar novamente? Pela linguagem que ele usa, de você não estar mais preso àquele laço conjugal, e porque anteriormente Paulo estava falando de um caso em que você separa do marido e que você deveria voltar ou ficar na sua própria condição de celibatário sem mais ninguém. Paulo vai criar um terceiro caso diferente daquele caso anterior, que seria o caso do abandono do parceiro descrente. Neste caso, ele vai trazer uma outra possibilidade, uma outra aplicação. Se fosse igual à primeira, ele não precisaria falar sobre isso. Agora, porque ele está descrevendo mais a respeito do caso do divórcio, então parece que ele está dando uma outra possibilidade de atuação, que seria a de estar livre para casar novamente a partir do momento que você é abandonado. O texto está falando do abandono do descrente para com crente. Aqui abandono não pode ser interpretado metaforicamente, certo? Abandono significa ir embora, sair, fugir, vazar, picar a mula, capar o gato, pegar o beco, dar o pira, dar a lavanda. Foi embora. Eu digo isso porque as pessoas têm o costume de tentar inventar um tipo de abandono metafórico. Ah, meu marido bate em mim, é um abandono. Meu marido não trabalha, é um abandono. Meu marido não assina o Netflix, ele me abandona. Meu marido não comparece sexualmente, é abandono. Isso não existe, certo? Abandono é ir embora. Esses outros casos a gente lida com eles daqui a pouco. Mas abandono, é ir embora, fisicamente, fugir. Deixar o casamento. Você não pode aplicar abandono a outras coisas que não isso. Agora, o texto está falando especificamente do abandono do descrente para com crente. Isso se aplicaria a todo caso de abandono ou só a esse caso bem específico de abandono? A impressão que me dá é que Paulo ele não está falando de algo tão específico assim, mas ele está aplicando o princípio geral ao caso do crente e do descrente. Tanto que ele vai fazer uma aplicação bem genérica aqui no 15, dizendo: mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Ele não está dizendo que se falta paz no teu casamento, tem que ir embora não, certo? O que ele está dizendo é que a gente não tem que amarrar ninguém pelo pé e obrigar a ficar com a gente se a pessoa está indo embora. Nós somos convidados a viver num contexto de paz nesse sentido. Ninguém tem que ficar amarrado, forçado fisicamente a estar conosco. Talvez Paulo esteja dizendo que todo caso de abandono representa a possibilidade de novo casamento, já que você foi excluído daquele laço matrimonial. Mas ainda que Paulo não estivesse falando, não seria um problema interpretativo muito sério nesse sentido. Porque se um marido teoricamente crente ou uma esposa teoricamente crente abandona o seu parceiro, ele está cometendo um pecado obstinado. Ele vai passar pelos processos de Mateus 18. A igreja vai conversar com ele, vai ensiná-lo, vai instruí-lo, e ele será excluído da comunhão dos santos. Ele está em pecado obstinado, ele não quer voltar para sua esposa, ele vai ser tratado como pessoa que não tem Jesus. Então será um caso de descrente abandonando o crente em algum nível. Fora que ninguém se separa para virar monge. Ninguém larga a esposa para virar padre. As pessoas largam a esposa para achar outra pessoa e vão se entregar a alguma outra relação sexual com alguém. Será um caso de adultério que vai permitir à mulher, então, a possibilidade de um novo casamento. Ou seja, todo caso de abandono, mais cedo ou mais tarde, permitiria à parte abandonada o direito tranquilo de casar novamente, de contrair novo matrimônio, segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Mas divórcio é bagunça, certo? Divórcio nunca é uma coisa que está de acordo com a vontade do Senhor. Eu sempre escuto muitas histórias bagunçadas. Você pode ouvir e dizer: Iago, mas é o seguinte, eu casei com fulano, larguei, casei com outro, voltei, mas tive um filho do terceiro, não sei o quê. Todo mundo tem umas histórias malucas pra contar, certo? Divórcio é um assunto que a gente lida na mesa do aconselhamento pastoral, não em aconselhamento via internet, não com videozinho. Eu tô fazendo um mero estabelecimento teológico, não estou dando conselhos para a sua vida especificamente. Se você quer tomar uma decisão, você precisa de um pastor e não de um vídeo. Pra deixar claro o negócio logo de cara. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, principalmente com o John Piper, é algo que está em João capítulo 4, verso 18. Quando a mulher chega diante de Jesus ali ao poço, Jesus conversa com ela e Jesus diz que ela era uma mulher que já teve muitos maridos. Jesus diz: o fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. A mulher disse que não tinha marido e Jesus disse: beleza, você não tem mesmo não, porque o cara que tá com você agora não é seu marido não. Mas você já teve 5 maridos. E o John Piper acredita que não existe cláusula de exceção para divórcio, certo? Ele vai dizer que Jesus considera cada um dos maridos que aquela mulher teve como um marido real. Você teve 5 maridos. Se não houvesse a possibilidade de um novo casamento em caso de divórcio,
ser algo permitido pela escritura, então Jesus diria, você só teve um marido e os outros 5 que você teve não eram seu marido. Mas ele não disse isso. Jesus disse que ela teve 5 maridos. Ou foi um caso de 5 mortes de maridos, o que é uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer, você ser viúva 5 vezes, é muito provável que essa mulher tenha recebido carta de divórcio e se separado 5 vezes. E nesse processo de ser divorciada, ela casou novamente e Deus considerou como marido dela aquele último marido. Ainda que o seu casamento atual seja fruto de uma bagunça passada, uma vida de larguei essa, fiquei com aquela, larguei esse, larguei aquele, no fim das contas o que importa é com quem você tá agora. Você tá casado? Você casou novamente? O plano de Deus não é que você termine esse casamento para voltar para outra pessoa, não. O plano de Deus é que essa nova aliança valha como aliança. Deus pode pegar uma família que começou de forma pecaminosa, no erro e na vergonha, e transformar isso em um lar de bênção. A casa onde você está, o casamento que você está vivendo, é o seu casamento. Você tem que viver isso para o reino de Deus de forma correta. Dessa forma, o divórcio seria uma permissão da escritura, e o divórcio aqui entenda como uma possibilidade para novo casamento, em casos de adultério e em caso de abandono, única e somente. Compatibilidade de gênios, se eu não gosto, quero ir embora, quero outra pessoa, isso não dá permissão, segundo a escritura, para casar novamente. E a dissolução de um casamento daria permissão para que as duas pessoas casassem novamente. Isso é uma coisa complicada, porque muitos querem acreditar apenas que a parte ofendida pode casar novamente, a parte ofensora não pode. Mas isso não parece respeitar o que a carta de divórcio significa na escritura. Certo, mas sempre existem casos excepcionais que aparecem quando a gente fala sobre essas coisas. Geralmente está relacionado à violência. O meu marido me bate, ou a minha mulher me bate. Existe, certo? Existe. E agora, eu sou obrigado a ficar em casa apanhando todo dia? Não. Mas calma lá. A gente não pode fazer teologia baseada em sentimentalização, certo? Tem que ter teologia baseada no que a Bíblia fala. A Bíblia não dá liberdade para divórcio, carta de divórcio, liberação para novo casamento por causa de violência doméstica. Ou mesmo violência contra os filhos. Às vezes isso acontece também. E mulheres querem sair de casa com seus filhos por causa disso. Mas a escritura fala de que é possível que você se aparte fisicamente do seu marido ou da sua esposa sem necessariamente assumir um divórcio, ou seja, o divórcio como liberdade para um novo casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11, diz o que a gente acabou de ler. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo parece estar falando de uma possibilidade da mulher se apartar do marido, ou do marido se apartar da esposa, mas esse apartamento não representar teologicamente um divórcio, porque a pessoa não está livre para casar novamente. Ela não pode contrair novo matrimônio. Há um apartamento, mas esse apartamento está relacionado a uma decisão de viver em celibato, ou de voltar para o marido, para a esposa, caso isso seja realmente conveniente. Num caso, como de violência doméstica, como no caso em que o seu marido coloca a sua vida em risco, a igreja tem que chegar junto, primeiro colocar esse cara na cadeia e dar um espaço para que a mulher esteja fisicamente segura, até que o marido se arrependa, a mulher perdoe e volte, sei lá, ou então que a mulher fique fora do marido. Agora, isso não dá permissão para novo casamento. Nesse caso, o celibato, a vida de solteirice dedicada ao Senhor, tem que ser o caso. Isso parece um tanto cruel, mas é o que é estabelecido na Bíblia a respeito de como se dá a questão do divórcio e do adultério. Uma coisa que eu tenho sempre reparado é que maridos que batem nas esposas geralmente dão sinais disso muito claros no namoro. Pegam a mulher, o braço da mulher de forma forte, tem geralmente uma linguagem com a mulher já agressiva e muito forte com ela. A violência doméstica sempre começa antes de ser doméstica, geralmente começa no próprio namoro, e se as mulheres derem mais atenção para essas coisas e ouvirem mais os conselhos dos pais, dos homens mais velhos, das lideranças nas igrejas, elas evitam de casar com gente vagabunda que bate, que fere, coisas assim. Eu não quero ser insensível para essas coisas. No aconselhamento pastoral é o momento de se conversar e de ver o que fazer com relação a isso. Lembrando que aqui é um vídeo frio e impessoal na internet sobre um estabelecimento teológico, quero lembrar disso. Mas o que importa, acima de tudo, é que divórcio não é a vontade de Deus. Divorciar não é o que Deus quer. Você foi traído, a incompatibilidade de gênios, as coisas não estão legais, traga Deus pro seu relacionamento. O que Deus quer não é que você divorcie, o que Deus quer é que vocês fiquem juntos. Eu acho que é por isso que uma teologia do divórcio é uma coisa tão difícil, tão complexa, tão trabalhosa, e há tanta divergência. Porque divórcio não deveria ser uma coisa discutida, não deveria existir, não deveria acontecer. Acontece por causa da dureza do nosso coração. Se o nosso coração não fosse tão duro, a gente não precisaria ficar discutindo a respeito de divórcio e novo casamento. Divórcio é sempre confusão, não representa aquilo que Deus quer pra você. Fuja disso e continue casado, que sempre vale a pena. O que é que você pensa disso tudo? Você, mais do que nunca, tem o direito de discordar e comentar aqui embaixo, dá a sua posição. Se você é um produtor de conteúdo, dá qual é a sua ideia aí. O que é que você pensa sobre divórcio? A galera que faz parte dessa rede de teologia no YouTube, Provocações Teológicas, Romulo Monteiro, Bibotalk, Geolê, Saulo Lucena, Teologueiros, Teologados. O que é que vocês pensam sobre divórcio? Comenta aí, façam vídeos também, já vou fazer uma tag no YouTube aqui sobre tema de vídeo. É você que produz vídeos, comenta aí embaixo
bota o teu vídeo aqui embaixo, por que não? Eu posso até colocar na descrição desse vídeo outros vídeos de outras pessoas que têm outras posições a respeito disso, pra gente ir discutindo. Eu acredito que essa é a melhor posição, me parece a mais bíblica depois de alguns anos de leitura, mas eu sei que outras posições também têm argumentos bons. Hoje eu permaneço no que eu acho que isso aqui é o estabelecimento mais correto sobre isso. Se você nos acompanhou até aqui, você sabe o que fazer. Se inscreve no canal, assina as notificações para receber sempre vídeos novos. Entre em 2dedosdeteologia.com.br para receber artigos, notícias e poder contribuir para que esse canal continue crescendo através de sua doação na popularização de conteúdo teológico na internet. Muito obrigado, valeu negada e tchau, tchau. Nessa perspectiva, então, você teria uma cláusula de exceção para o divórcio, que seria adultério, seria a infidelidade, certo? Meu Deus, essa piada foi relativamente involuntária, certo?